E aí nós estamos de volta na parte 2 sobre algo que eu amo falar, generosidade através do dízimo. Na primeira parte você viu que dízimo é um ato espiritual. A gente faz de forma física, mas não é matemática, não é questão de orçamento, não é questão de perceber se dá ou não, é uma obediência a Deus, é um ato espiritual. E se eu obedeço o espiritual, eu vou trazer benefícios espirituais para a minha vida. E aqui na parte 2 eu quero falar sobre o dízimo é um teste de fé. Teste de fé. Presta atenção, teste. Você sabia que o número 10 representa na Bíblia um teste? Quantas pragas ocorreram no Egito para testar Faraó? A resposta é 10. Quantos mandamentos existem para testar nossa obediência a Deus? 10. Quantas vezes Deus testou Israel enquanto estava no deserto? Quantas vezes testou o coração de Jacó mudando o seu salário através do seu sogro Labão? Quantos dias Daniel pediu ao oficial de Nabucodonosor para testar, alimentando-se de forma diferente das iguarias do rei? Quantas virgens foram testadas para saber se estavam preparadas para a vinda do noivo? Quando a gente vai ver o que é que acontece, gente, número 10, número 10, número 10, número 10. 10 na Bíblia representa teste. Se dízimo é um ato espiritual, o dízimo é um teste de fé. Primeiro eu acredito. Primeiro eu obedeço a palavra de Deus. Primeiro eu sigo a Deus no que Ele diz. E aí eu vou ver. Não é ver para crer, é porque eu creio, eu vou ver. E falando sobre fé, Hebreus 11, de 1 a 3, diz assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Aquilo que se vê não foi feito do que é visível. O que se vê foi feito do que não existe, porque pela palavra de Deus, quando Deus falou, o que não existia veio a existir. Dízimo é essa atitude espiritual, mas dízimo é uma atitude, é um teste de Deus. Eu acredito, eu falo, eu obedeço e eu vou ver. Eu vou ver. O princípio das primícias, do dízimo, é um ato de fé. Esse é um ato de fé. Gente, eu preciso obedecer. Malaquias capítulo 3, verso 10, diz o seguinte, tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova. Olha, gente, ponham-me à prova. Através de quê? Do dízimo. Dízimo é prova, diz o Senhor dos Exércitos. E vejam se não vos abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Se você for olhar no texto, testem-me nisso, eu desafio vocês, eu desafio duplamente, testem-me, Deus diz, me teste através de um ato espiritual chamado dízimo pelas primícias. É a primeira coisa que eu faço, 10% daquilo que Deus me deu já, Deus me deu tudo. E aí se eu consagro os 10% para Deus, os 90% realmente são abençoados. E aí a gente vai ver que é um teste de fé, não é matemática. O que é que acontece na matemática de Deus? 90 é maior do que 100. Entenderam? 90 é maior do que 100. E as pessoas às vezes fazem o contrário. 100 é maior do que 90. Gente, quando eu retenho o dízimo, quando eu não obedeço a Deus, gente, ficar com 100 pode dar problema. É melhor ficar com 90
abençoado do que sem achando que é abençoado e vai dar problema. Por quê? Porque dízimo é espiritual, é um teste de fé. Teste a Deus. Eu oro para que você teste a Deus, obedeça a Deus. Tenho absoluta certeza que você obedece a Deus no perdão, no amor. Quantos princípios da palavra de Deus você obedece e tem dado certo na sua vida. Você tem visto a mão de Deus. Teste a Deus através do dízimo. Faça com que você seja aprovado por Deus quando o assunto é dízimo. Dízimo é um assunto espiritual, dízimo é um teste de fé, mas também dízimo é destinado à igreja local. A Bíblia diz, Malaquias 3:10, tragam o dízimo todo. O texto diz, tragam o dízimo todo ao templo, à casa do Senhor, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vos abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. O texto é claro, o dízimo todo, não é eu administrar e eu vou colocar ali, aquilo ali, vou usar para aquilo ali. Não, a Bíblia diz, e aqui é um teste de fé, um ato espiritual e a casa do Senhor. Por quê? Por que para a igreja? Por que para a igreja, gente? Porque Deus quer que eu e você a gente cuide da igreja. A igreja é a representação do reino de Deus aqui na terra. A igreja não é sobre pagar contas, não é sobre ter bens, é sobre ter bens, é sobre pagar conta, mas sobre isso tudo reverter para vidas, Dízimo não pode ser dado na intenção de você pensar que é simplesmente como o orçamento de uma igreja. Não, gente, cuidar da casa de Deus, porque a casa de Deus cuida de gente. Pessoas são salvas, pessoas mudam a eternidade, pessoas são transformadas. E eu cuidar desse lugar, onde é a casa de Deus. E essa casa de Deus, eu e você, nós temos a responsabilidade de cuidar. Deus vai pedir conta da noiva dele. Gente, você imagina, você é noivo, você vai viajar e pede a uma pessoa para cuidar da sua noiva. E aí, sempre você manda todos os meses para essa pessoa. Olha aqui, se a minha noiva precisar, eu quero que você ajude, você dê, você cuide dela. Todo mês. Quando ele volta, aí ele olha a noiva passando mal, passando necessidade. O que ele vai fazer, gente? Ele vai chegar para essa pessoa e dizer assim, eu não tenho te dado. O noivo vai dizer, eu não tenho te dado, eu não tenho acrescentado, eu não tenho enviado para você. E você pode ficar com uma parte, mas uma parte é para cuidar da minha noiva. Deus quer que você usufrua, Deus quer que você viva. É bênção de Deus gozar do fruto do nosso trabalho. Mas tem uma parte que Deus está dizendo, entregue para mim como atitude espiritual, como um teste de fé, mas para cuidar da casa de Deus. É a Bíblia, gente. É a palavra de Deus. Se você segue o dízimo como primícia, um ato espiritual, o dízimo como um ato de fé, e eu e você, nós sermos aprovados por Deus, porque confiamos, porque honramos, porque obedecemos a Deus. Também o dízimo é um ato destinado à igreja local. Livro de Timóteo, capítulo 3, versos 14 e 15, diz o seguinte, escreva estas coisas, embora espere ir vê-lo em breve, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Eu oro para que você possa
e enxergar a igreja como a casa de Deus, o lugar de Deus. E aí é na casa de Deus que eu honro ao Senhor através das minhas primícias, 10% de tudo. Honro como um ato espiritual, como um ato de fé destinado à igreja local.